Hello! Boa noite. E aí, como é que tá? Tudo bem? Como vai Na você, paz, general? na bênção, graças a Deus. E a família, tudo bem aí? Todo mundo bem também, graças a Deus. E você, as crianças aí, todo mundo na paz? Quer dizer, as crianças. É que a gente, como pais, né, a gente fala das crianças, né? As crianças vão ter 30 anos, vão ter 40 e vão continuar sendo as crianças, né? Né? É isso que os pais e os filhos nunca crescem, né? Não, A minha mãe, exatamente, nunca a minha mãe cresce. me falava isso e eu não acreditava, né? Não, hoje eu olho e vejo como é com o Nicolas e a Pamela aqui também. E, hoje eu acredito, Tudo verdade. né? Só muda o endereço. Exatamente. Né? Ei, deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi. Lembra Manda que na aí. última live a gente perdeu a hora, né? É, Então, lá em é, cima, você que abriu a live, tá vendo que tem um certo. botãozinho escrito ao vivo? Clica nele. Sim. Clica nele. Então ele aparece agora o tempo. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Muito obrigado. Já peguei o código do Instagram aqui, ó. Estão entrando aí agora, A pega esse gente não código aí. presta. Pega esse código aí, você que está entrando aí agora. Quando se abrir a live, aqui em cima vai estar escrito ao vivo. A Rafa me ensinou o código, ó. Clicou nele, ele aparece o tempo de live. Show de bola. Exatamente. Muito obrigado pelo código aí, viu, Rafa? É. Pessoal, vocês que estão aqui na live com a gente, aqui embaixo no aviãozinho, clica nele. Olha lá, a Kelly falando, ó, viu? Não preciso mais ficar avisando. Não precisa ficar É isso avisando. aí, Boa. vamos. Pessoal, clica no aviãozinho ali embaixo, compartilha essa live com a galera aí, com o pessoal. Tem uns códigos aí que, para você que se interessa em multiplicar capital, para você que se interessa em aprender um pouco do mercado imobiliário, para você que ainda não tem nenhum tipo de conhecimento, essa aqui, a Rafa, ela vai passar uns códigos violentos hoje, hein? Então, eu Né, quero Rafa? fazer o seguinte: eu vou lá buscar água e já volto, porque da última vez a gente ficou sem água, não deu É, certo isso. então, Pessoal, oi Aninha, vi que você entrou, tudo bom? Vão compartilhando aí o aviãozinho. Um segundo eu já veio. é isso aí, gente. Bom, eu vou adiantando um pouquinho aqui com vocês. Eu convidei a Rafa para participar dessa live aí, para a gente falar um pouco sobre o mercado imobiliário, sobre as oportunidades do mercado imobiliário, né? Até mesmo porque muitas pessoas ficaram desesperadas com tudo que andou acontecendo com relação à pandemia do coronavírus e, quer dizer, acaba travando o processo, né? Acaba travando a engrenagem econômica do país. Por quê? Porque as pessoas ficam inseguras, elas travam tudo que elas têm de capital, né? Uhum. Achando que vai entrar numa crise mundial, uma crise econômica mundial, uma bolha econômica mundial. E isso, na verdade, o fato de travar esse capital é que coloca tudo em risco. Né? É. Então, nós precisamos entender e estar preparados para tomar posse das oportunidades que aparecem em meio às crises. Eu fiz uma publicação esses dias e eu escrevi assim: enquanto alguns choram, outros vêm de lenço. Quer dizer, muitas pessoas já falaram isso, eu não sou o criador dessa frase, né? Mas é uma realidade e não se trata de oportunismo, se trata de estar preparado para a Uhum. transferência da energia chamada dinheiro, né, Rafa? É. Exatamente. O dinheiro ele circula pelo planeta e ele muda de mãos de tempos em tempos, né? E aí, Sim. falando de mercado imobiliário, eu lembro que Aham. a gente já teve um boom imobiliário quando aconteceu a queda da bolsa nos Estados Unidos.
né? Sim. E a gente aqui passou por um tempo de crise também, e aí o governo se mobilizou e criou Minha Casa Minha Vida. Então, exatamente naquele período de crise, aconteceu a mesma coisa. O mercado imobiliário, ele passa por ciclos de tempos em tempos e eles sempre se repetem. É um padrão repetitivo. O que acontece? Durante o tempo de crise, todo mundo fica com medo, a bolsa cai, os investidores externos saem do país e aí o dinheiro para de circular. Sim. A gente tem os terreneiros, que a gente chama, que são donos de grandes propriedades, que seguem o mesmo padrão, né? Como eles sabem que o investimento capital não está entrando no país, eles seguram os terrenos para justamente não perder o potencial de cada terreno, né? Às vezes terrenos aí que custariam 3 milhões, numa época de crise vai custar 1. Então, não vale a pena fazer negócio nesse momento. Não para quem tem terreno e quer vender. Mas, para quem quer adquirir uma propriedade, é exatamente o momento de fazer isso, né? Da mesma forma que a bolsa está sempre caindo nessa época de crise, é o momento de comprar ação. No mercado imobiliário acontece a mesma coisa. É o momento de comprar. Porque a gente tem incorporadoras, construtoras, terreneiros, todos eles tentando fazer negócio e sem conseguir fazer isso, porque as pessoas colocam o pé no freio e deixam de fazer circular esse dinheiro, né? Sim, correto. É uma coisa interessante, né, Rafa? Porque, assim, no momento de crise, as pessoas tendem a se desesperar. Elas tomam decisão com base em emoções no momento de crise. E é interessante porque, assim, aquele que está melhor preparado emocionalmente, ele consegue antever o que vai acontecer, ou seja, ele se prepara para as oportunidades. Então, vamos pensar da seguinte forma. Está entrando o processo aí, a crise do corona. Muitas pessoas olham e falam assim, e agora? O que vai acontecer? O que vai ser daqui 3 a 6 meses? Essas pessoas que se precipitam em tomar decisão em um momento inicial, elas tendem a liquidar patrimônios, tá? A liquidar imóvel, ou seja, tudo que ela tiver de capital imobilizado, ela tende a liquidar, ou seja, vender para converter aquilo em capital para que ela possa ter algum tipo de segurança, né? E é nesse momento exato, Rafa, que começam a acontecer as oportunidades, né? Que é conforme você está colocando aí. Você fez uma analogia em relação à Bolsa de Valores. Eu tenho um conhecimento aí relacionado à Bolsa de Valores e é interessante porque, assim, a Bolsa de Valores ela tem um direcionamento para FIOs, né? São fundos de investimento imobiliário. O que acontece? O fundo de investimento imobiliário ele sofre um pouco menos o impacto do que outras empresas, né? E essas outras empresas, na verdade, que estavam em alta, estavam supervalorizadas, muitas delas chegaram ao valor real agora na crise. Elas nem entraram, na verdade, em um processo de queda, um processo de desvalorização. Elas voltaram para o seu parâmetro real, para o seu parâmetro verdadeiro de valor por cota, valor por ação. Então eu acho interessante porque nesse momento a pessoa que quer liquidez, ela fica disposta realmente, Rafa, dentro da experiência que você tem no mercado imobiliário, ela fica disposta a vender um imóvel, a liquidar um patrimônio com margem de quantos por cento? Depende dessa necessidade de liquidez. Você tem um pouco de experiência em relação a isso? O que acontece? Nesse momento, só vai fazer venda de imóvel aquele que não tem a sua reserva. Não é o momento de fazer venda, né? Agora, por exemplo, se eu sou, não digo uma investidora, mas eu tenho lá 2 imóveis. Um eu moro e o outro eu alugo. E eu perco meu emprego, então, para honrar, né, as minhas contas, para não criar dívidas, eu acabo fazendo essa venda. Se eu não sei trabalhar com esse dinheiro, eu vou me desesperar e vou me desfazer de um imóvel.
Agora, tem uma máxima que eu sempre aprendi desde pequena, que imóvel é investimento. A gente nunca pode se desfazer dele, né? Somente em casos realmente extremos isso deve acontecer. E até mesmo você falando agora, né, da bolsa, dos fundos imobiliários, existe uma variação, apesar de eu não estar assim muito antenada com a bolsa, eu também tenho algumas aplicações. E nos fundos imobiliários aconteceu uma divergência. Por exemplo, fundos que têm shoppings ou lojas, né, como padrão no multimercado, eles despencaram, mesmo sendo fundos queda de imobiliários, 22% né? a 25%. Exatamente. Porque os shoppings fecharam, o comércio fechou, né? Então, assim, com uma semana de quarentena, eu já comecei a receber comunicados e e-mails dos fundos que estavam quebrando. Agora, em compensação, a gente tem fundo imobiliário de galpão, por exemplo, né? De áreas industriais que não tiveram variação nenhuma, porque a logística não deixou de acontecer, né? Quando você está falando de galpão industrial, eles continuaram sendo locados, porque não dependem do comércio, né? Sim. Então, varia muito quando você está falando de bolsa. Agora, se a gente está falando de mercado imobiliário, a gente pode fazer uma separação em três grandes faixas. A gente pode estar falando de loteamentos, a gente pode estar falando de construção civil, que normalmente é onde as pessoas focam para poder fazer os investimentos e ter um retorno maior, é onde você tem um VGV, o valor geral de venda, superior, né? O loteamento, ele traz mais lucro, mas ao mesmo tempo é um investimento que você vai ter um payback muito grande, você demora muito tempo para receber o retorno do capital investido, então não é todo mundo que consegue entrar no loteamento. E aí, o parâmetro de investimento, Rafa, para um loteamento, para que o pessoal que está assistindo aí tenha uma breve noção. Para entrar num investimento imobiliário desse porte, nós falamos em um capital de investimento de aproximadamente quanto, Rafa? Então, se o cara quer ser loteador, vamos pensar que assim, não precisa ser de alto padrão, né? Pode ser um padrão de classe média, onde o giro é um pouco maior também, né? Mais rápido. Na verdade, assim, se o cara quer ser loteador, eu acho, é que eu trabalho sempre com grandes lotes, né, com grandes terrenos. A gente pega glebas inteiras, bairros inteiros para transformar em loteamento. Você tem várias quadras envolvidas nisso. Então, é difícil você fazer um negócio assim, com menos de 1 milhão, sabe? Agora, se a gente for comparar em números, se você tiver uma área um pouco menor, normalmente o loteamento ele dobra ou triplica o valor que você investiu. É realmente um montante muito acima do que o padrão, tanto de aluguel como da construção civil, né? Sim. Então vamos pensar assim, para o pessoal poder ter parâmetro e falar assim, pô, realmente vale a pena? Eu vou explicar só uma coisa. Na década de 80, só falando sobre referência de estudo, tá? Porque, assim, eu sou mais novo, né? Década de 80 eu estava nascendo. Vamos dar uma... então, eu também estava nascendo na década de 80, só que vão olhar, vão falar assim, pô, aparenta ser. De fato eu sou, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Na década de 80, a inflação, o IPCA, ele tinha uma variação tão absurda que era assim, a pessoa ia no mercado de manhã comprar um produto, qualquer coisa, tinha um preço. Quando ela ia na hora do almoço, se ela procurar o mesmo produto, estava etiquetado com outro preço em cima. Outra etiqueta de valor. Eu lembro da época do Sarney. E no final do dia, o que acontecia? A pessoa voltasse lá e pegasse o mesmo produto, ela ia ver que tinha outra etiqueta por cima. O produto mudava de valor assim,
de uma forma frenética. E nessa fase, eu tenho a oportunidade de estar com muitos investidores que viveram essa fase ou que estavam amadurecendo, entrando na vida como adulto começaram a ter experiências vertiginosas nessa fase, acompanhando os pais, né, naquela correria toda. E essas pessoas, elas têm um entendimento muito claro que é o seguinte: o melhor caminho de investimento, seja para você fazer uma blindagem patrimonial, ou seja, para você aumentar o poder de capital, é na área de imóveis, Rafa. Você concorda com isso? Eu acredito que sim, porque, como eu te falei, o imóvel é patrimônio, né? É um bem seguro. Por mais que tenha oscilação de mercado, você não vai perder isso, né? A gente teve, por exemplo, na era Collor, o confisco da poupança, né? Foi terrível, quebrou muita gente. Quebrou meu pai. As empresas do meu pai faliram em 92, final de 91, na verdade. No começo de 92 não existia mais nenhuma das empresas. Entendeu? Justamente nesse período. O que é interessante, todo o dinheiro que ele pôde colocar as mãos, ele colocou. Patrimônio, nenhum. Nenhum. Então a blindagem patrimonial tem que ser feita com patrimônio físico. Né? Ou vamos pensar assim, se você faz investimento em ações, por um exemplo, para quem não sabe, quando você faz investimento em um fundo imobiliário ou que você compra cotas de ações de uma empresa, ela fica escriturada pelo seu CPF da mesma forma quando você compra um imóvel. Entendeu? O pessoal que está acompanhando aí, que às vezes de repente não sabe, né? Para que eles possam saber. Porém, a variação porque é uma economia imaginativa, né? A variação ela tem uma oscilação muito mais acentuada, né? E, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Com essa visão que você tem aí, você tem alguns anos aí que você atua com um investidor ou um grupo de investidores, Rafa? Então, na verdade, hoje eu estou trabalhando com uma holding, né? E diretamente com um grande investidor, mas é uma holding que tem 5 empresas. Eu trabalho com uma em especial, é onde eu faço o desenvolvimento imobiliário, do começo ao fim do processo, né? Então, para o pessoal que não sabe aí o que é o desenvolvimento imobiliário, a gente trabalha a viabilidade de um terreno, quer dizer, você tem um lote ou uma gleba e você quer saber se esse é um negócio rentável dentro da construção civil, a gente trabalha com os números desse lote, né? Compara a legislação de prefeitura, o que pode ou não pode fazer nesse terreno. Então, essa é a viabilidade inicial e faz um estudo desse terreno. O que você vai implantar nele? Vai ser comercial, vai ser residencial? O que vai ser o teu VGV, que é o valor geral de venda? Quanto você vai ter de lucro nesse negócio, né? Aí a gente passa para outra etapa, depois da aquisição do terreno, aquisição ou permuta, você passa para uma outra etapa que é a legalização de obra, né? Você vai fazer o projeto arquitetônico, você vai fazer um alvará, no caso de ser residencial, você vai fazer uma incorporação, né? Se você está trabalhando com grandes condomínios, condomínios clube. E aí, depois da legalização dessa obra, é que você vai trabalhar com a parte de obra em si, né? Execução da obra. E aí varia muito o tempo, de acordo com o tamanho do produto. A gente pode fazer faseamentos dessa obra, né? No caso de venda na planta, por exemplo. A gente normalmente faz lançamentos parciais para você não colocar todo o produto de uma vez no mercado e não queimar esse produto também, né? Quando a oferta é muito grande, você acaba desvalorizando o teu ticket, né? Então a gente sempre segura e vai soltando isso em módulos. Espera um pouquinho só, Rafa. Espera um pouquinho só. Amor, Kelly.
Faz favor aqui para mim. Estou pedindo para ela pegar água para mim aqui. Eu já estou. Senão a gente já começa a se afogar. Muito obrigado. Desculpa, Rafa, conclui. Não, imagina. E aí, depois que a gente faz esse lançamento e trabalha em módulos, seja na venda ou seja na execução da obra, a gente vai para a parte imobiliária mesmo, de imobiliária que eu digo comercial, né? Vai trabalhar essas vendas, a documentação, o financiamento. Se você está falando de Minha Casa Minha Vida, você vai trabalhar na Caixa Econômica, né? Ou trabalha com SBPE, que não é baseado no FGTS, mas baseado na poupança, os tipos de financiamento, enfim. E até o registro de imóveis, que é a finalização do processo, né? Então, o desenvolvimento imobiliário é essa cadeia de negócios, desde a aquisição do terreno até a finalização com o registro de imóveis. Basicamente, é isso que eu faço. Só isso. Só isso. Ô, Rafa, e fala uma coisa para mim, com relação à oportunidade de iniciação nesse mercado do ramo imobiliário, seja como investidor, seja como participante direto, vamos colocar assim, para quem quer entrar, começar a aprender sobre esse mercado, é um mercado que ele tem uma certa facilidade, uma aceitação legal de novatos, ou é um mercado fechado, é um mercado que é mais restrito esse acesso? Como que funciona hoje essa entrada de novos investidores nesse mercado? Então, na verdade, para você entrar no mercado da construção civil, a parte inicial do processo é você ter conhecimento, né? Se você não tem, por exemplo, a mão de obra direta, você não é uma construtora, você pode ser o gestor do teu próprio negócio. Então, é muito importante você ter o conhecimento, porque existem ferramentas diferentes para você conseguir entrar nessa área e realmente, como a gente estava falando antes, vale a pena, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, não de casa própria, mas está falando de trabalhar no mercado imobiliário como investimento, a gente tem algumas faixas diferentes, que até, inclusive, o Marçal cita, né, para você conseguir ter um retorno. Então, por exemplo, a primeira faixa que vai te dar uma rentabilidade maior, um retorno maior, é a questão do loteamento, né? Que você pode ter 100% de lucro, 200% de lucro, dependendo de onde você faz essa implantação. Para loteamento, você realmente precisa ter um capital maior de entrada, né? Você precisa ter o prazo desse payback para você começar a ter o retorno. E você basicamente precisa ter esse teu lote numa área de expansão. Porque a infraestrutura do terreno é sempre o que é mais caro num loteamento. Então, se você tem esse terreno em uma área de expansão, mas já urbanizada, isso vai te economizar bastante capital, né? Então, num primeiro momento, é o loteamento. Para quem tem já um montante guardado e quer investir, vale muito a pena porque é onde vai ter o maior retorno. A segunda fase de lucro, vamos dizer assim, seria a compra de imóvel em leilão. Quando você compra um imóvel de leilão, você compra com 60% até 60% abaixo do valor de mercado. Então, é um investimento que vale a pena, mas você também precisa ter esse capital, né? Você vai adquirir esse imóvel, você consegue dar uma geral nele, uma maquiada, de repente você faz alguma benfeitoria que não vai te custar tanto, né? Faz uma pintura, refaz um piso, são coisas que dependem de pouco capital e você consegue colocar esse imóvel à venda, coloca para girar no mercado. Vai te dar bastante retorno. Pensando nessa linha do imóvel que é feito a aquisição, o processo de leilão.
a grande maioria das pessoas, quando inicia dentro do setor imobiliário, elas iniciam muito, acredito e vejo assim as pessoas, muitos vão para o caminho de fazer a compra de imóvel em leilão. Né? Uhum. Dentro dessa linha, seguindo essa linha de raciocínio, a pessoa compra um imóvel, na compra ela faz o pagamento à vista, certo? Ela está fazendo uma compra de leilão, o imóvel está sendo leiloado, seja por falta de pagamento, ou seja por retomada de bens, enfim, Uhum. qualquer que seja o perfil do leilão. Né? A pessoa faz o pagamento à vista do imóvel. Com o pagamento à vista do imóvel, não sei se todos aqui sabem, existe um trâmite de atualização, ou seja, do processo de documentação. Né? Uhum. E aí vamos pensar assim, a pessoa comprou um imóvel com 40%, 50%, 60% que seja de diferença do valor venal. Né? O valor do documento ao qual ela vai precisar fazer esse trâmite de transferência, A incorporação e tudo transferência. mais. Uhum. Vamos pensar que ela comprou um imóvel e ela pagou aí, sei lá, vamos pensar em torno de 200, 300 mil no imóvel, certo? Uhum. Esse valor que ela efetuou o pagamento é feito o pagamento à vista, mas ela tem esse trâmite de documentação. Né? O registro. Esse Uhum. trâmite de documentação, registro do imóvel, ou seja, transferência, etc., ele tem uma variação, você sabe me dizer, Rafa, de estado para estado, ou segue um padrão dentro do sistema Dos cartórios, imobiliário, né? ou dentro do território nacional, ele tem um padrão desse valor? Como que funciona? Ele tem um padrão. Na verdade, o cartório de registro de imóveis, ele pode cobrar Certo. valores diferentes pelo trabalho dele, né? Então, por exemplo, aqui em Curitiba, em Araucária, que é a região metropolitana, onde eu trabalho também, existe um loteamento, eu tenho um condomínio à venda, a gente tem a taxa de registro do cartório com R$ 900, né? A gente vai fazer uma escritura num tabelionato, ela custa menos, vai custar R$ 200. Isso são taxas fixas de cartório. Então, isso pode mudar de cidade para cidade, de estado para estado. Mas a variação não é muito grande. A maior quantia que você vai precisar ter para fazer o registro desse imóvel é o ITBI, que é justamente a maior mordida, né, de imposto. O ITBI, ele é gerado pela prefeitura municipal e ele custa 2% do valor de imóvel. Então, ele não é baseado no valor venal, né? No caso de um leilão, por exemplo, que o valor do imóvel é bem acima do que o valor adquirido, Sim. O valor que vale para o cálculo do imposto é o valor adquirido, é o da aquisição, é o 2% do imóvel. Então, também, da mesma forma que você vai comprar o imóvel de leilão por um preço mais baixo, você também vai pagar o imposto por um preço mais baixo, né? Tá. Vamos Existem pensar alguns assim, a casos... pessoa comprou um imóvel aí de 200, 300 mil, ela vai ter um custo de 2 a 3 mil de ITBI, certo? Uhum. Além desse custo, ela tem mais o custo de cartório, ou seja, dos serviços de cartório, que pode chegar em torno aí de R$ 1.200 a R$ 1.300 aí, aproximadamente. Uhum. Né? Isso. Tá. Bacana. Como você falou, se você tem um imóvel lá de 200 ou 300 mil, você, na verdade, tem 2% de valor de ITBI, né? Então, se o imóvel é de 300 mil, isso sobe um pouquinho, vai lá para 6, né? Juntando um Ah, tá. e-mail. 2%. É 2% do valor do 2%. imóvel, exatamente. Entendi. Então, você vai Tá. ter uns 7.500, mais ou menos, de taxa de aquisição, né? Entendi. Maravilha. E isso varia, na verdade, de imóvel para imóvel. Por exemplo, eu tenho algumas casas que eu estou vendendo aqui em Araucária, que é a região metropolitana, e a gente está fazendo venda pelo Minha Casa Minha Vida.
Se não me falha a memória, é faixa 2. Então, são as pessoas que têm lá R$ 3.000, R$ 4.000 no máximo de renda, composição familiar de renda. Então, eles vão ter subsídio do governo, vai usar o FGTS e vai fazer o financiamento direto com a Caixa, né? Nesses casos, eles estão gastando 9.000 de documentação, porque a Caixa também emite um seguro, o seguro de obra, apesar da obra estar pronta, ela emite esse seguro, é obrigatório, porque o imóvel fica alienado para a Caixa, né? E eles exigem também um pagamento de algumas taxas, porque sendo cliente ou não da Caixa, eles têm os pacotes de venda, né? Que eles são obrigados a vender. R$ 9.000 para a documentação de um imóvel. Isso se você está falando de um cara que ganha R$ 3.000 e que vai pagar uma parcela para a Caixa de R$ 800. Então, realmente é um valor alto. Agora, por exemplo, a Caixa Econômica coloca esse valor de documentação junto com o financiamento. Isso é uma opção que se faz também. Mas se a gente está falando de mercado imobiliário, não faça financiamento. É o pior negócio que você pode fazer. Não estamos aconselhando ninguém a fazer isso, tá? Nós só estamos trazendo informação para vocês. Exatamente. É o pior negócio que você pode fazer. Sim. Você pode estar comprando lá 3 vezes, pagando em juros 3 vezes o valor do imóvel que você está adquirindo. Você vai ter uma dívida lá de 30 anos, né? Então, não vale a pena. E isso independe, se você está falando de tabela saque, de tabela price, que são as tabelas que os bancos usam, né? É um roubo, é praticamente um roubo. Se o cara quer comprar um imóvel para ele ter a casa própria dele, eu aconselho que ele faça isso por consórcio, né? O cara não tem grana para construir, o cara não tem grana para investir, mas ele prefere sair do aluguel para ter a casa dele, vai pelo consórcio que você não precisa ter grana para começar. Nesse caso, eu aconselho fazer o seguinte, buscar uma mentoria, alguém que tenha conhecimento da área de finanças, tá? Por quê? Você precisa ter um entendimento que é o seguinte, o valor que você vai fazer de aporte inicial, ou seja, a entrada da compra do imóvel, ou o lance, no caso de fazer um consórcio, né, Rafa? Se você usar esse capital para iniciar um processo de investimento planejado, seja para sua liberdade financeira ou para uma futura compra de imóvel, ao longo desse tempo você vai adquirir conhecimento sobre o potencial de multiplicação do seu capital através dos investimentos e você vai mudar de ideia. Você não vai colocar esse dinheiro, você não vai mobilizar esse capital na compra de um imóvel. Você vai passar a viver de aluguel e fazer dinheiro através desse dinheiro que você investiria e que ficaria imobilizado. Então, na verdade é só para abrir a mente do pessoal em relação a isso, porque muitas pessoas com certeza vão procurar a informação nessa live de falar assim, como que eu posso comprar a minha casa? Entendeu? Nós estamos falando sobre oportunidade do mercado imobiliário. Então é assim, é sugestivo. A oportunidade do mercado imobiliário é para que você possa ter condição de investir, fazer capital, multiplicar o seu patrimônio. Certo, exatamente. É por aí. Inclusive tem gente que tem casa própria e vende para fazer aplicação dessa grana, né? Vai morar pagando aluguel e o valor investido paga o aluguel e ainda paga a taxa de consórcio, né? Aqui a gente vê bastante assim, o pessoal aplicando em consórcio para justamente fazer venda de carta contemplada, que você chega a ter 40% de lucro em cima do valor de uma carta. Então, não deixa de ser um investimento, né? Agora, esqueça essa história de casa própria. Não precisa, né? Pensando que assim, essa visão do investimento no consórcio para fazer a venda de uma carta contemplada, né, Rafa? Eu conheço investidores que eles seguem tanto por essa linha de fazer a venda de carta contemplada, quanto construir imóveis
para vender dentro do processo da Minha Casa Minha Vida, que conseguem ter essa margem de lucro de aproximadamente 40%. E pensando no quê? Que às vezes o tempo que a pessoa demora para fazer a compra de um terreno, fazer o processo de documentação, construir, a demanda de tempo, inclusive a gestão do processo de construção, se for colocar na ponta do lápis, esse rendimento de 40% se torna ilusório, né, Rafa? Então, na verdade, é aquilo que eu estava te falando. O cara quer entrar no negócio, mas se ele não trabalha com isso, se ele não tem uma construtora, ele pode ser gestor do negócio. Mas ele sempre tem que trabalhar com um especialista, né? Se a gente fala de construir efetivamente, a gente consegue, assim, retorno de 50% do valor investido. Mas o que ele vai ter que fazer? Ele tem que estudar... líquido ou retorno bruto, Rafa? É um retorno bruto, né? Bruto? Ele é bruto. Ele é bruto. Você precisa saber como você vai ter esse terreno. Ou você já tem ele, ou você vai trabalhar com uma permuta, que aí você não precisa colocar dinheiro em cima desse terreno. Você não vai ter a mão de obra própria, mas você pode contratar uma construtora. E aí é importante você estudar se você vai contratar essa construtora por preço fechado ou por administração, né? Você precisa ter esse contrato muito bem amarrado, precisa ter prazo de entrega nesse contrato, colocar um cronograma, para justamente esse tempo que você falou, essa demora na construção da obra, não vire prejuízo, né? Porque se você trabalha, por exemplo, com um contrato aberto de administração e não coloca um prazo para finalizar, o teu construtor ou o teu empreiteiro não vai ter pressa de finalizar. Só que o tempo vai passando e o salário da mão de obra, do peão, do mestre, vai tendo que ser pago. Exatamente, vai subindo. Um salário progressivo. Exatamente, vai subindo o teu payback, quer dizer, você precisa investir muito no torno. Né? Então, quando você está falando de construção, o prazo do processo realmente é muito importante, porque você precisa ter uma venda rápida para ter liquidez de novo, né? Para o teu dinheiro não ficar preso lá nesse negócio. Então, mas a construção vale muito a pena, sabe? 50% de investimento, mesmo que você esteja falando do bruto, né? E vai tirar um pouco de taxa, de imposto para você chegar no líquido, ele vai vale a com pena. Uma margem líquida de 35% aproximadamente. Exatamente, líquida mais ou menos isso, 35%, 40%. Se o cara não entende de investimento, onde é que ele vai conseguir um retorno desse? 30%. Feito. Bacana. Rafa, então, você estava dizendo, e você quer concluir o que você estava falando, ou já posso te mandar outra pergunta aqui? Manda uma que eu saiba responder. Ô, louco, você está respondendo tudo. Tá tocando terror na live aí. Bacana. Ô, Rafa, com relação ao consórcio, fala um pouquinho mais, explica um pouquinho mais sobre essa visão do investimento através do consórcio, seja para as pessoas que querem fazer a aquisição da casa própria, seja para as pessoas que querem iniciar o processo de investimento. Tá. Eu vou falar sobre o funcionamento do consórcio. Para quem não conhece, ainda acha que é um pouco mito, não sabe se é seguro, enfim. O primeiro ponto é você trabalhar com uma empresa que faça as assembleias abertas, né? Existem algumas empresas que fazem assembleias fechadas e outras abertas. Quando você tem uma assembleia aberta, você pode participar, você vê o sorteio, você sabe que é um negócio justo. Uma assembleia fechada, você não tem como saber, por exemplo, se a própria empresa de consórcio não vai fazer um sorteio para ela mesma. Então, você tem um grupo lá com 200 pessoas, 200 consorciados, e ao invés de ter
quer dizer, ela tem essas 200 cotas, mas só 150 são vendidas. 50 dessas cotas ainda é da empresa de consórcio. Ela pode sortear ela mesma para que ela faça essa venda da carta contemplada. Então, infelizmente, isso não é legal, né? Mas a gente sabe que é um risco, acontece no mercado. Eu conheço empresas que são famosas e trabalham dessa forma. Então, o ponto número 1 é esse, saber se a assembleia é aberta ou não, né? Existem 3 modalidades para você ser contemplado num sorteio de consórcio. Com relação a saber se a empresa segue esse procedimento de assembleia aberta ou não, isso tanto faz, tanto para quem quer fazer a compra do imóvel para si, quanto correto? Maravilha. Tanto faz, tanto faz. Na verdade, você não vai deixar de ser contemplado, né? Todas as cotas do consórcio têm contemplação. Mas o que é o risco de você trabalhar com uma empresa que tem assembleia fechada? Se tem 200 cotas, você ser o último a ser sorteado, por exemplo, né? Então, depende do tempo, se você tem urgência em fazer essa aquisição ou não, né? Quando o cara está fazendo investimento no consórcio porque ele quer ter a casa própria e quer trocar o aluguel pelo pagamento da mensalidade, da cota de consórcio, da parcela, aí já não vale a pena, né? Então, vamos lá. Mensalmente, o consórcio faz, sempre com uma data fixa, o seu sorteio. Existem 3 formas de você ser sorteado no consórcio. A primeira delas é o sorteio por sorte, né? Os caras colocam lá as 200 cotas e se você é um cara sortudo, você vai tirar a tua carta, vai ser contemplado. E aí, existe numa essa questão... possibilidade da sorte realmente, então. Existe. Eu passei por esse caso, foi sensacional. Eu tive uma experiência tremenda, assim, de justamente dar um lance para tentar conseguir a contemplação e no mesmo mês que eu dei o lance, eu fui sorteada por sorte. Então, eu fui sorteada 2 vezes no mesmo mês. Eu não precisei desembolsar o dinheiro que eu tinha dado como lance, porque eu fui sorteada no sorteio, né? Então, realmente existe, acontece. Que bacana. Aí, a segunda forma de você poder ser sorteado no mês é você fazer o que a gente chama de lance fixo. Se não me falha a memória, 30%, agora eu não sei se são 30 cotas ou 30%, eu acho que é percentual. 30% do valor da carta que você escolheu adquirir, ela pode ser dada como lance fixo. Então, eles fazem um sorteio também, mas só entre as pessoas que deram o lance. Então, ao invés de ser as 200 cotas, esse número acaba sendo reduzido, né? Sei lá, 30, 50, vai variar muito de acordo com o grupo, né? Então, é a segunda peneira do sorteio, que você pode ser contemplado no. E a terceira peneira é o lance livre. Como é que funciona esse lance livre? O valor é livre. Então, quem dá mais, recebe antes, né? E o teu corretor do consórcio, ele consegue te mandar a análise, ou você, mesmo entrando no teu grupo, na tua cota, naqueles extratos, você consegue ver com qual percentual o cara foi sorteado no mês anterior. Então, por exemplo, o cara que deu um lance livre e ele foi sorteado com 50% do valor da carta, você já sabe que provavelmente vão estar trabalhando com 50%. Não adianta você dar um lance de 10% que você não vai ser contemplado, né? Agora, esse valor... Moisés colocou aqui embaixo 30% 30%. 30%, então, é o lance fixo, né? Já é um valor que a probabilidade de dar certo aí é maior, né? É maior porque você não vai estar concorrendo com todos os consorciados do teu grupo, né? Sim. E aí, falando do... Onde é que eu estava?
da terceira modalidade, o lance livre, né? Por exemplo, eu entro no meu grupo de consórcio, pego o extrato do sorteio do mês passado e eu vejo que foi sorteado com 50%. À medida que o tempo vai passando, esse percentual do lance livre vai diminuindo. Porque o cara que tem mais grana, ele vai dando o lance no começo e o cara que tem menos vai deixando para dar o lance no final, inevitavelmente. Então, isso vai caindo. Normalmente, quando você adquire a carta, está perto de 50%, depois isso vai descendo, 40%, 30%, 20%, até o povo ter grana suficiente para ficar dando lance, entendeu? E aí é sempre dessa forma. Todo mês existe uma data fixa para acontecer os sorteios e são sorteados nas 3 modalidades. Então, todo mês, 3 pessoas conseguem levar a carta contemplada. Uma coisa interessante que o investidor faz bastante é trabalhar com o lance embutido. Não sei se a galera conhece, mas vou aproveitar e falar. Não conheço, nunca nem ouvi falar desse perfilamento. Do lance embutido. Então, por exemplo, se você quer ter... Eu vou só arredondar valores para facilitar a conta, né? Você adquiriu uma cota de consórcio para um imóvel de 100 mil reais. Só que você quer fazer isso girar rápido, você quer transformar isso numa carta contemplada para você fazer a venda e poder ter os teus 30%, 40% de lucro, certo? Você está trabalhando com o consórcio para investir. Dos 100%, você pode dar um lance embutido no próprio valor da sua carta. Moisés, me ajuda a lembrar se existe limite para isso. Eu acho que é o mesmo 30%, tá? O que você faz? Dos 100%... O setor imobiliário também, Rafa? O Moisés? Não sei, provavelmente ou ele é do setor imobiliário ou ele tem uma carta para... exatamente, ele já está sabendo do assunto. Isso é muito bacana. Então vamos lá. Da tua carta que vale 100 mil, você pode pegar, vamos supor, o 30% e dar como lance embutido. Se você é sorteado, esse 30% ele vale como se fosse dinheiro. Então, se você é sorteado... É isso mesmo. Se você é sorteado, como você deu o lance embutido, mas você não tem a grana do 30%, dos 30 mil, 30% para pôr em cima, você leva a tua carta por 70 mil. Porque os 30 você usou para dar o teu lance embutido, certo? Então, a tua carta, ao invés de ser de um imóvel de 100, passa a ser de um imóvel de 70 mil. Entendi. Qual que é a vantagem e a desvantagem disso? A vantagem é que você consegue, sem ter dinheiro, aumentar a tua chance de ser contemplado. Pega essa carta de 70 mil, joga na pista e vai ter lá 30% da carta de lucro líquido, porque a carta é sua, ela está contemplada, você vende por quanto você quiser, né? Qual que é a desvantagem disso? Se você está trabalhando com esse lance embutido para comprar o seu imóvel próprio, você vai continuar pagando a taxa de administração do consórcio sobre o valor total, né? A administração do consórcio, ela é muito menor do que o juro do banco do financiamento, né? Como a gente estava falando antes, não faça financiamento, é prejuízo. Mas o consórcio, ele tem uma taxa de administração que é fixa. A gente pode ter uma variação de 15% a 25%. Quanto maior o valor da tua carta, menor é o valor da taxa de administração. Não é juro, é a administração que as empresas cobram. Então, se você trabalha com o lance embutido, você continua pagando lá o 15% sobre os 100 mil, não sobre os 70 da tua carta. Então, isso é uma desvantagem se você está comprando o teu imóvel. Mas se você vai trabalhar como investidor e vender essa carta contemplada, quem vai pagar o prejuízo é o cara que comprou a tua carta, né? Sim. Então, paciência, faz parte do jogo, faz parte da regra do jogo, né? Agora,
qual que é também a facilidade para o cara que está comprando. Se você foi contemplado e teve esse lance, aí tanto faz, se ele é embutido, se o lance é livre, se é por sorteio, Foi enfim. contemplado, não faz diferença. Não, na verdade, por sorteio não vale, desde que tenha grana em cima para você contemplar. Ou lance fixo, ou lance embutido, ou lance livre. Se você colocou grana para ser contemplado, na hora que você recebe a contemplação ou o sorteio, as parcelas são recalculadas. E aí você pode escolher se você quer reduzir o valor. Tem um Tem um abatimento do abatimento. valor que vai ser pago nessas próximas parcelas. Exatamente. O valor, na verdade, do lance que você deu, né? Ele é abatido do valor total. Sim. E aí você pode escolher se esse abatimento vai acontecer no valor da parcela. Por exemplo, você pagava R$ 2.000 e quer pagar 1.500 mensalmente e mantém o prazo do consórcio, né? Se você está falando de imóvel, esse prazo é de 15 anos. Se você está falando de carro, esse prazo é de 5 anos. Então, você pode reduzir o valor da parcela ou reduzir o tempo de contribuição, né? Eu quero manter o mesmo valor da minha parcela. Eu pago 2.000 e para mim não faz diferença. Beleza, ao invés de você pagar lá 15 anos, você vai diminuir para 10. Uma pergunta aí. Você falou no caso do imóvel 15 anos e no caso do veículo, no caso do carro, 5 anos. Esse é o período mínimo? Não, esse é o máximo. Ao período máximo para poder fazer o consórcio, seja de aquisição de um imóvel, 15 anos. E no caso do comparativo aí para carro, 5 anos. Exatamente. É aquilo que eu estava falando que não vale a pena você fazer financiamento. Se vai fazer um financiamento no banco, você vai ter lá 30 anos para pagar. Metade disso é juros, né? E Quando tem um você está detalhe falando ainda, né? de... Para você conseguir fazer um financiamento. Vamos lá. Para a gente terminar a conversa. Vamos ver se... Aô! Vamos ver se Estamos de dessa vez... volta. Estamos de volta. Vamos ver se dessa vez não tem sabotagem, né? Gente, falar para vocês, não dá para entender, de fato. Então. Eu realmente acredito, Rafa, só para dar um toque aí, né? O pessoal que tá acompanhando a gente aí. Eu acredito, de fato, que existe sim um processo de transformação, um processo de libertação, ou seja, quando nós estamos próximos de tomar posse de bênção, o mundo espiritual entra em guerra. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Ou seja, a frequência que nós estamos é uma frequência elevada, os códigos que estão sendo passados, o conhecimento que você tem compartilhado, ou seja, o andamento dessa live tem trazido, tem transbordado dentro do conhecimento que nós temos, ou seja, seja para investir, seja para compra de uma casa própria, e o negócio fica doido, né? Espiritualmente é uma guerra, né, Rafa? É libertação, né? Libertação para quem está ouvindo, então o mundo espiritual esperneia mesmo, né? É normal. Até que ponto você ouviu? Não me lembro em que etapa a gente estava. Eu consegui ouvir tudo. Na verdade, A o que parte do aconteceu? consórcio a gente conseguiu finalizar? Estava indo para o finalzinho ali, né? Eu acho que ficou bem claro aí para todo mundo que estava acompanhando, né? Então, com relação à parte de contemplação, o perfilamento, ou seja, as estratégias para conseguir uma contemplação, eu acho que tudo isso ficou bem claro. Se o pessoal tiver alguma dúvida, manda aqui para a gente, esclarecendo aí, né, Rafa? Vamos desenrolando. Desenrolando o rolo. E uma coisa interessante, vamos pensar que assim, nós estamos falando sobre a oportunidade
do mercado imobiliário, seja, nós estamos falando de mercado, nós estamos falando de negócio, né? Mas existem pessoas que estão interessadas em fazer a aquisição desse imóvel para moradia, né? Sim. Eu tenho um perfil de pensamento, eu vou compartilhar com vocês. Um pouco disso eu já percebi que a Rafa compartilha da mesma ideia. E eu acredito no seguinte: para você comprar um imóvel, para você morar, você já tem que estar patrimonizado, certo? Você tem que ter construído patrimônio, você tem que ter capital. Ou seja, você tem negócios, investimentos que geram rendimento para você, e aí você pensa realmente na estabilidade do imóvel. E quando você pensa nisso, você pode ir por duas linhas, duas vertentes que são as que eu penso, né, Rafa? E aí você me diz qual é a linha de raciocínio. Eu penso na primeira linha de raciocínio é o seguinte: a compra do imóvel através de uma negociação, seja na compra por leiloação direta, pagamento à vista. Tá? No pagamento à vista, você consegue ter uma margem de negociação, ou seja, aquilo que seria a margem de lucro, pensando em business, você consegue como desconto para que você possa fazer a aquisição desse imóvel como moradia. É verdade. Segunda opção que eu penso é na aquisição por consórcio, seguindo a linha de raciocínio do que você estava explicando aí. Eu tenho uma referência de consórcio da minha infância, na verdade. A minha madrasta, ela sempre gostou muito dessa história de consórcio. Tá? Então, tudo que ela queria comprar, ela especulava e ia ver se tinha algum consórcio para realizar essa compra. Então, eu aprendi um pouco sobre o padrão de consórcio desde o meu desenvolvimento ali da infância. Então, eu sei que quando você compra dentro de um consórcio, você tem algumas facilidades, como, por um exemplo, uma pessoa quer fazer o financiamento da casa própria. Se ela fizer isso pensando no score, na linha de crédito que ela consegue com o banco, ela vai fazer um financiamento. Em 30 anos, vai pagar 2, 3 imóveis, contando com taxas de juros e tudo mais, né? Enquanto ela ainda depende de uma aprovação ou não pelo score que ela tem. Agora, seguindo a linha de raciocínio do que você estava explicando, você estava colocando, de todos esses parâmetros que acontecem com relação ao consórcio, Rafa, eu tenho o seguinte entendimento: você pega esse dinheiro, investe, você cria um processo de investimento. Com os rendimentos desse investimento, seja dos seus negócios, você pode pagar o consórcio sem se desprender do capital, certo? E aí, através disso, você faz a aquisição da sua casa própria. Ou seja, você não imobilizou o seu capital principal, você fez a aquisição do seu imóvel, e aí você tem a opção, inclusive, de continuar rentabilizando através desses investimentos. Né? Ou seja, você cria um novo negócio, esse negócio ele te abre a vertente da compra do seu sonho, né? Que o brasileiro tem o sonho da casa própria. Eu acho que isso é um padrão mental, na verdade, é um padrão social que é teoricamente imposto. Né? Você precisa da sua casa própria. É a mesma história do povo um pouco mais antigo que falava demais sobre faculdade. Você precisa fazer faculdade. Né? Inclusive, esses dias a gente estava conversando aqui em casa, Rafa, só para fazer um adendo em relação ao que a gente está falando. E eu tenho alguns amigos, dentro desse quadro de amigos, um deles, toda vez que me encontrava, queria falar da história da faculdade. Né? Não, você tem que fazer faculdade, que não sei o quê. Né? Eu falei assim, então vai lá e faz para mim. Eu falei, se isso é um pré-requisito para você, entendeu? Foi. Então você pode ficar à vontade, você vai lá e faz. Ou seja, imóvel
como investimento, que é justamente isso que nós estamos trazendo dentro dessa live para vocês, é um ótimo negócio. Eu ouço vários amigos que são do setor imobiliário, eles falam o seguinte, inclusive tem um que não só do setor imobiliário, mas do agronegócio. Né? Um deles Que é o meu primeiro avô. mais rentável do país, né? Ganha do setor imobiliário. O agronegócio. Meu avô, ele fala sobre agronegócio, mas ele fala o seguinte, se for pensar em semente, o agronegócio que ele atua não tem nada a ver com plantação. Né? Quer dizer, tem uma parte, que é a parte de café e tal, mas o negócio mais interessante dele é a parte de gado. E ele fala o seguinte, se for pensar em semente, a melhor semente que você pode plantar na terra chama-se aço. Tá? Só vou fazer uma observação. Esse entende do negócio. O homem começou a vida como servente de pedreiro. Que interessante. Né? O homem começou a vida como servente de pedreiro. E no final aí, né, alguns anos atrás ele vendeu as cotas dele, mas de servente de pedreiro o homem se tornou dono de construtora. Viu só? É só entender Entendeu? do negócio, né? Ele era o especialista. Ele pode não ter nada no começo, mas ele virou especialista e aí é só... Passou por todos os níveis. Passou por todos os níveis. Ele sabia quanto custava a mão de obra de um servente, de um pedreiro, de um mestre de obra. Né? Ele entendia o tempo que era necessário para poder fazer a regularização do terreno, documentação, licenças e tudo mais. E, enfim. Aí ninguém segura. Ninguém segura. Ele domina o negócio. Justamente é adquirir o know-how. Né? Por isso que eu fiz algumas perguntas e eu falei assim, deixa eu ver até onde bate toda essa informação, porque assim, você vê muitas pessoas especulando o mercado, né, Rafa? Bastante. Você ouve muita gente, principalmente hoje, através da internet, muita gente publica lá stories e grava vídeo e fala e tudo mais, só que na verdade não tem base, não tem conhecimento aplicado, ou seja, não tem sabedoria de vida para falar realmente daquilo. Até pode ter estudado, mas não tem o know-how, né? Faz muita diferença. Né? Então vamos pensar que assim, nada melhor, para vocês que estão assistindo a live, nada melhor do que uma pessoa que tem conhecimento sobre o setor imobiliário para falar sobre imóveis. Né? Vamos falar assim, Rafa, eu tenho conhecimento. Tá? O conhecimento que eu tenho é limitado comparado ao conhecimento que você está trazendo em relação à abrangência do setor imobiliário. Eu entendo muito mais sobre fundos de investimento imobiliário, eu posso falar muito mais disso, do que falar assim, ó, o setor imobiliário real, ou seja, a vida real de quem investe no setor imobiliário, é assim, eles enfrentam essas dificuldades, como por um exemplo, vou te fazer uma pergunta agora aqui. A dificuldade de regularização, ou seja, de documentos, o andamento dessa parte documental, Rafa, na experiência que você tem na região aí de Curitiba, não sei se você tem essa experiência fora da região de Curitiba. O que você pode dizer em relação a isso? É algo tenso, que requer uma paciência e requer um investimento específico, ou é algo que anda, é algo que acontece de forma natural? O que você pode falar para a gente em relação a isso? Não é natural. Não é natural, não. Porque você está trabalhando com um órgão público, né? E aí o que acontece? Dependendo do tipo de empreendimento que você vai legalizar, você tem um nível de diferença de exigência ou órgãos públicos diferentes que você vai precisar tramitar o teu processo, né?
Então, assim, a parte inicial de aquisição de terreno, viabilidade, implantação e projeto arquitetônico é o mesmo. Agora, por exemplo, você vai regularizar um loteamento. Um loteamento é um processo muito demorado. Ele leva aí 2 anos tranquilamente, né? Inclusive, Isso tem nós estamos novidade. falando um loteamento, um padrão de quantos lotes aproximadamente, Rafa? E aí independe porque a Independe. legislação ela se torna a mesma independente do tamanho. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando na prefeitura, né? Vamos pegar que é um processo mais simples, mais enxuto. Eu vou fazer um alvará de obra. Se eu quero fazer um alvará para uma casa, ou se eu quero fazer um alvará para um condomínio de 1.500 apartamentos, é o mesmo processo. Entendi. Entende? Assim, A é burocracia é a lógico. mesma. A burocracia é a mesma. É lógico que você vai ter, assim, um empreendimento de 1.500 unidades, é natural que o analista do processo na prefeitura tenha mais critério, né? O cara que vai assinar o alvará, ele vai olhar o teu projeto muito mais vezes do que o cidadão que está olhando uma casinha ali na esquina do seu Zé, entende? Sim. Mas aí, inclusive, é um critério dele, de dar atenção ao processo ou não, né? A gente precisa tramitar esses projetos por diversos órgãos públicos ao mesmo tempo em que tramita na prefeitura. Então, você sempre vai ter lá uma legalização ambiental, por exemplo, né? Se tem ou não tem árvore no teu lote ou na frente do teu lote. Agora, dentro do setor ambiental, existem outras variáveis. Tem ou não tem bosque no teu terreno? Tem ou não tem nascente? É área de preservação ou não é? Tem fundo de vale ou não? Então, são variáveis que você precisa estudar isso tudo lá na compra do terreno, lá na viabilidade. Porque quanto mais tópicos tiver o envolvimento, né, do seu projeto, mais demorado vai ser o processo de legalização, né? E aí a gente envolve bombeiro, envolve secretaria de obras, se você está trabalhando com um fundo de vale, se tem drenagem, canalização. Se você pega um lote, por exemplo, que é numa via, numa via local do lado da BR, você vai ter que trabalhar com DENIT. Tem áreas, por exemplo, litorâneas, você tem que trabalhar com a Secretaria, o Patrimônio da União, porque você vai ter área de marinha. Então, assim, depende muito do lote em si, o nível de dificuldade na legalização do terreno. Entendi. E se for de um terreno comum, terreno de bairro, por um exemplo, a pessoa comprou Tá. um terreno no bairro, ela quer construir ali e como investimento, ela vai construir, fazer o processo de regularização, tudo mais, para poder fazer, inclusive ter a condição de financiamento dentro Uhum. com caixa aí, Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Sim, Para sim. um padrão assim, Quer ver? Normalmente o que acontece bastante, pelo menos aqui em Curitiba. Cidadão compra ou tem um lote que ele descobre que ele consegue certo, fazer 3 ou 4 sobradinhos, né? Ao invés de ele certo, construir uma mega casa com quintal, ele resolve usar isso como investimento. Ele vai gastar um tempo inicial com esse projeto arquitetônico, né? Vamos dizer que 2 ou 3 meses, depende muito do nível de exigência dele e da experiência do arquiteto com aquele produto, tá? Mas em sim, 2 meses, o projeto em si está resolvido. Ele manda isso para a prefeitura. Com 6 meses, ele consegue aprovar o projeto, se for um projeto simples, fácil, que não gere dúvida para esse analista na prefeitura, né? Então, em menos de um ano, vamos dizer, para trabalhar com esses quatro unidades de sobrados, ele vai ter que fazer uma incorporação. Uma incorporação vai levar aí 2 ou 3 meses para aprovar num cartório. Mas em menos de um ano, ele consegue trabalhar com venda na planta, porque a incorporação permite, legalmente, que você faça essa venda. Não está me ouvindo?
Peraí. Vamos ver quem está aqui para a gente descobrir se o problema é o meu áudio ou se é o áudio do Sidney. Eu estou vendo que estão conectados aqui Moisés, Ateia, Kelly, Nicolas, Liliane. Escreve para mim aqui, por favor, nos comentários, se vocês estão me ouvindo ou se vocês ouvem o Sidney. Quem ficou mudo? De novo o Sidney dando problema. Ah, menino! Eu acho que o perfil dele começou até a ser bloqueado no Insta. De repente ele começou a fazer muita live e acontece isso, sabe? Tô ouvindo você. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Agora sim. Tá. Eu tô no Instagram. Tá pensando. Mas eu vou falar. Enquanto você tá me ouvindo, eu vou falando. Qualquer coisa, se der BO aí, a Kelly que tá aí do seu lado começa a te contar. Ai, Moisés está falando, né? Que o Sidney é muito famoso. Muito famoso. Fez muita live, o Instagram bloqueou ele. Brincadeira, é. Tá mudo de novo, Sidney. Mudo de novo. Eu vou só finalizar o que eu estava falando. Ai, Sidney, entra com o perfil da Kelly ou do Nicolas. Entra com o perfil deles. Vamos ver se você consegue ouvir. O Nicolas não deve ser tão famoso igual você, não está fazendo live todo dia. O Instagram não bloqueia ele. Oi, Rodrigo, tudo bom? A gente está tendo um problema aqui com o perfil do Sidney. Está falhando um pouquinho o áudio dele. Ele saiu. Vou esperar ele chamar de volta. Vamos ver se, de repente, ele entra com o perfil da Kelly ou do Nicolas. Rodrigo, você não está me ouvindo? O meu tá mudo também? Eu fiquei muda? Fala sério. Ah, então tá bom. Olha lá, o Sidney está tentando entrar de novo. Já adicionei aqui. Vamos ver se dá certo. Be back. Você está sendo perseguido, hein? Uma brincadeirinha, fiz uma brincadeirinha antes de aparecer a minha imagem. Eu falei assim, and be back. Eu ouvi. Então, Mas você escutou eu falando? Se começar a pifar de novo, se o teu perfil ficar mudo, pega o telefone do Nicolas ali e entra com o dele. Ou do Nicolas ou da Kelly. Eu acho que da Kelly tava sem bateria. E ela colocou para carregar. Deve estar assistindo. Eu quebrou sobre essa situação aí do coronavírus, né? Então pode ser que Deve por causa ser disso isso. esteja sendo sabotado pelo Deve ser isso. Os marxistas e petistas não... estão te perseguindo. Olha lá, Eu fiz ficou muito. denunciações, entendeu? Eu fiz uma... Entendi. É bem possível. Você está sendo cortado aí. Então... Está na lista. Na lista negra dos marxistas. Olha lá, ó. Isaías está falando que teu áudio já está pifando de novo. Não sei se a tua conexão tá boa, de repente você liga o 4G aí.
verdade é assim, a internet aqui é de 300 mega, não. Entendeu? Ai, Não é, não é internet dessa, não. mas aí você está falando que é muito peso na live. A internet não aguenta nós dois juntos. A frequência tá dando pau, entendeu? Não é possível, porque, É. vamos falar assim, ó, eu tô desestressado, a mente tá muito focada, você entendeu? É. E não faz É que sentido, quando não. junta gigante, né, o Negócio Instagram não aguenta, acontecer. entendeu? O Moisés falou, a internet dele deve estar lenta. Moisés, 300 mega. 300 mega. A Kelly falou alguma coisa aqui pra mim que gravando o áudio. Tá ficando. Eu tô ouvindo você, de vez em quando pifa e volta. Agora não ouço mais. Ai, que triste. É um exercício de paciência. Não tô te ouvindo. Ai, Moisés falou que você já gastou tudo. Digita, eu te ouvir. Gente, eu vou só finalizar o que eu estava falando antes, só para concluir a linha de raciocínio. Sidney tinha perguntado quanto tempo leva mais ou menos para fazer uma legalização de obra, se a gente está falando de uma obra pequena. E aí, nosso exemplo aqui era um lote que você pode construir 4 sobrados, né? O último passo da documentação antes da obra seria você fazer a incorporação. Com a incorporação, a lei te permite fazer venda na planta. Então, em menos de um ano, você consegue fazer toda essa parte documental para poder fazer a venda do imóvel. E aí você trabalha com a venda ao mesmo tempo que começa a obra. Lá, o Sidney pediu para adicionar de novo, vamos ver se ele volta. Alô? Ó, Tentativa número 8. ó, Rafa, se travar de novo, vamos deixar combinado para fazer o seguinte: na sexta-feira a gente faz uma live complementar com essa. Vamos tirar um print aqui? Bate o print aí, vai. Tira. Dani acabou de entrar. Dani faz um print para mim e depois me manda. Aí, fiz um print aqui. Você tá pifando de novo. E aí a gente faz o seguinte: novo, se cair de novo, na sexta-feira a gente faz uma live complementar. O Sidney tá pifando. Agora travou o som e travou a imagem aqui para mim. Ficou mudo de novo. Oi, Ivone, tudo bom? Acabou de entrar. A Andréia acabou de entrar também. Moisés, você está me ouvindo? Sexta-feira, Sidney. Combinado. Deixa eu digitar aqui.
Vocês me ouvem, né? Moisés diz que sim. Acho que o problema é só no Sidney. Sidney tá sem som. Tá bom. É isso mesmo. Sidney, ninguém tá te ouvindo. Só eu estou com áudio. Na sexta-feira a gente volta, faz uma outra live para terminar o assunto ali com o Sidney, tá bom? Eu quero só terminar de explicar, já que o Moisés perguntou o que é incorporação. Nossa, virei aqui. Só um pouquinho. Voltei. Sidney mudo. Mas o pessoal está me ouvindo, né? Vou explicar para o Moisés o que é incorporação. Quando você tem, Moisés, um terreno onde você constrói mais de uma unidade, você é obrigado a fazer uma incorporação. Por exemplo, nem que sejam sobrados, 2 sobrados de frente para a rua, mas você tem um lote único, você precisa estabelecer um condomínio. Então, esse condomínio é que precisa ser feito por incorporação. Se você tem a obra já pronta para fazer a venda das casas, não precisa incorporar. Você pode só estabelecer o condomínio, registra convenção no registro de imóveis, no cartório, e aí os 2 imóveis, as 2 casas, podem ter o desmembramento das matrículas, mas elas saem de uma matrícula mãe. Quando você tem vários imóveis em cima do mesmo lote, por exemplo, o caso de um prédio, né, que vai ter N apartamentos, você precisa fazer a incorporação. A legislação de incorporação diz... Sim, Sidney, sexta-feira a gente termina. Vamos combinar os temas para a gente não ficar sendo repetitivo, tá? Deixa eu aceitar aqui, eu vi que você fez a solicitação de novo. E aí, Moisés, o bacana da lei de incorporação é o seguinte, que você pode, durante 6 meses, registrar uma incorporação em cartório na matrícula do teu imóvel, mas não necessariamente transformar isso em obra. Então, vamos supor que você tem um projeto de um condomínio e você entende que isso vai ser um grande negócio. Você registra essa incorporação, aprova o projeto na prefeitura, registra a incorporação no registro de imóveis e, de repente, o mercado deu aquela oscilada, teve queda. Entrou quarentena, ninguém está comprando imóvel e você não vai conseguir fazer a venda, né? Apesar de você ter um alvará de execução da obra, você não tem cliente para comprar. E você ia usar o dinheiro dessa venda para iniciar a obra, porque você não tinha capital inicial. Você, pela lei, tem 6 meses para desistir da incorporação. Ao invés de você construir aquele imóvel, você pode fazer o registro dizendo que não vai ser feito, e aí a matrícula passa a ficar, teoricamente, limpa, né? Você não é obrigada a registrar o habite ou a conclusão de obra, que você seria obrigado no caso de... Não. Rafa, tô te ouvindo. Então, eu estava só terminando de explicar para o Moisés que ele perguntou. Maravilha. Só dá um toque. Pessoal, na sexta uma live complementar, eu vou alinhando com você, Rafa, para a gente bater um papo em relação ao que a gente pode fazer de informação e tudo mais sobre esse setor. Vou colocar a caixinha de pergunta para o pessoal mandar e aí a gente já combina. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, gente. Vou colocar nos stories um print nosso com a caixinha de pergunta aberta para você que tem dúvidas sobre o mercado imobiliário, sobre construção, sobre desenvolvimento, incorporação. E aí o Sidney também pode estar respondendo mais sobre investimento, sobre fundo imobiliário, sobre bolsa, que é a fatia que ele entende melhor. Tá bom?
Acho que é isso. Sidney, combinado sexta-feira. Não te ouço, mas a gente vai se falando no privado para conseguir fechar o assunto por lá. Tá bom? Exatamente. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Não dá para ouvir o Sidney lá, a internet está derrubando a gente o tempo inteiro. É isso mesmo, a gente espera vocês na sexta-feira. Beijo, abraço, tamo junto até depois do fim. Valeu, tchau, até sexta.